Olá, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Livro de João, capítulo 19, versículo número 11, o Espírito Santo tem uma mensagem para mim e para você. Você já ouviu falar que não existe pecado nem grande nem pequeno? Tudo é pecado? Aqui, meu irmão, Jesus, ele mesmo falou com Pilatos: pecado maiores, esses homens que me entregou a você cometeu. Então nos leva a entender, meu irmão, que existe sim um pecado grande e existe o pecado pequeno. Todos os pecados, se não tiver o arrependimento, vai levar a pessoa ao inferno. Olha bem para você ver que interessante, dois exemplos que o Espírito Santo trouxe para mim e para você. O primeiro exemplo, meu irmão, está falando de Saul. Saul desobedeceu a Deus. Agora, meu irmão, o segundo exemplo fala de quem? De Davi. Davi matou, adulterou. E, literalmente, se a gente for pôr em uma balança, qual pecado seria maior? Lógico que seria o de Davi. Agora, entenda isso. Por que Davi teve o arrependimento? Por que Davi foi, melhor dizendo, foi perdoado e Saul não? Porque teve o arrependimento. Quando o profeta, meu irmão, Samuel chegou a Saul e falou com Saul: Saul, você literalmente não fez o que Deus mandou, você desobedeceu a Deus, por isso Deus tira o trono, tira a coroa, tira o poder de você. E imediatamente o que Saul fez? Ele rasgou as vestes. Ele começou a gritar, quis matar até o profeta. Por que ele quis matar o profeta? Porque literalmente ele não arrependeu do pecado, mas sim arrependeu, sabe de quê? Das percas que o pecado, que a desobediência ia levar a ele. Literalmente, Saul, ele não arrependeu do pecado, mas sim ele arrependeu da perca que isso iria trazer para ele. Então, ele literalmente não se arrependeu do pecado, mas sim se arrependeu de perder o quê? O poder, a glória, o reino. Agora, olha bem para você ver que interessante. Davi, quando, meu irmão, literalmente o profeta Natan chegou a ele chegou a Deus e falou: Senhor, tira tudo de mim. Tira a coroa, tira tudo, a riqueza, mas não tira de mim a sua presença. Então, meu irmão, literalmente, por que Davi, meu irmão, ele alcançou a misericórdia de Deus? Porque ele se arrependeu do pecado. Então hoje o que o Espírito Santo está falando para mim e para você? Não importa se o seu pecado foi grande ou foi pequeno. Se hoje, meu irmão, você dobrar o joelho, chegar a Deus, meu irmão, pedindo, meu irmão, literalmente a misericórdia dele, se arrependendo deste pecado, se arrependendo desse ato, Deus, ele vai te perdoar. Só que entenda isso, meu irmão, Deus, ele te perdoa. Deus, ele vai estar com você na consequência desse ato que você fez. Assim aconteceu com Davi. Deus perdoou Davi. Mas Davi, meu irmão, ele teve o quê? Consequências. Mas o interessante disso tudo, que Deus estava com ele nessas consequências. Então hoje, o que o Espírito Santo está falando para mim e para você? Se arrependa desse pecado. Chega a Deus, meu irmão, pede Deus para te ajudar. Pede Deus perdão. E imediatamente, meu irmão, eu garanto para você que Deus vai te perdoar. Só que Deus não vai tirar as consequências desse ato que você fez. Deus, ele vai estar com você nessa consequência, te dando força, te dando discernimento, te dando, meu irmão, literalmente estratégia, te dando, meu irmão, força para você caminhar diante, meu irmão, disso tudo que vai acontecer, porque vai ter consequências, meu irmão. O pecado traz consequências, mas a maior consequência que o pecado traz é a morte eterna, é ir para o inferno. E isso o Espírito Santo, meu irmão, está trazendo para mim e para você essa mensagem, porque ainda dá tempo de você se arrepender desse pecado. Não importa se o pecado foi pequeno ou foi grande. O que importa, meu irmão, é você chegar a Deus, pedir Deus perdão e Deus, meu irmão, vai te perdoar. Deus, meu irmão, ele vai literalmente estar com você nessa consequência. E quando Deus está com você, garante para mim e para você a salvação. Garantiu para Davi a salvação, por que não vai garantir para mim e para você? Davi, meu irmão, ele matou, ele adulterou. E ainda assim Deus perdoou ele, porque ele se arrependeu desse pecado. E aí, meu irmão, qual que foi o seu pecado? Fala com Deus hoje. Se foi, meu irmão, um adultério, olha bem para você ver. Davi foi perdoado, mas Davi não voltou e repetiu ele de novo. Se foi, meu irmão, um homicídio, Davi foi perdoado, mas Davi, meu irmão, ele não teve, meu irmão, outros homicídios nas costas dele. E aí, meu irmão, eu não sei, meu irmão, qual foi o tamanho do seu pecado, mas eu sei que Deus, ele pode te perdoar hoje. Em nome de Jesus. Se você, meu irmão, se comoveu ou não, se o Espírito Santo, meu irmão, vai convencer você dessa palavra, eu convido você a receber Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, voltar para os caminhos do Senhor Jesus Cristo, porque a volta de Jesus está muito próxima. Deus te abençoa, um forte abraço e fica com Deus.